Bom dia, pessoal. Todos bem? Vou aguardar mais 3 minutinhos, tá, gente? Só para as pessoas chegarem aqui até as 10h05. Aí nós iniciamos aqui o webinar, tudo bem? Bom, vamos lá então, gente. Vamos iniciar aqui. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao webinar da Midas. Bom, agradecer primeiro o tempo dedicado de vocês aí, o tempo investido de vocês para poder participar aqui desse webinar que nós estamos promovendo. Estamos encerrando a semana aqui e a gente quer trazer aqui bastante conhecimento para vocês, bastante, não só conhecimento, né, mas o que a gente, como Midas aqui, pode proporcionar para vocês aí com as nossas soluções, tá? Todos me escutando bem? Bruna, tá tudo bem? Estamos escutando bem? Estão me vendo bem? Só para confirmar, está tudo certo? Tá tudo perfeito, Luiz, pode seguir. Beleza, maravilha. Bom, gente, para quem não me conhece aqui, eu sou Luiz Mergui, antigo cliente Midas e hoje faço parte do time Midas já há algum tempo. Estou na área comercial já há um tempinho aqui na Midas. Midas tem se provado cada ano, cada dia mais com soluções importantes aí para o mercado, enfim. E aí vou apresentar também o Everton aqui, é um cara de peso que nós trouxemos aqui para falar principalmente desse tema de TOTS Proteus, um especialista que conseguimos a agenda dele, muito difícil, inclusive, mas nós conseguimos trazer ele aqui até para agregar valor aqui ao nosso webinar. Everton, pode se apresentar aí, fica à vontade, tá, cara? Obrigado aí por participar conosco aqui, tá? Trazendo esse conhecimento de grande valor aí para nós, tá, cara? Maravilha, Merigui. Eu que agradeço o convite, deixa eu me apresentar, eu sou o Everton,
especialista Proteus, já trabalho com TOTOS há mais de 10 anos, né, desenvolvendo soluções para as mais diferentes áreas do Proteus. E a ideia aqui é trazer muito conteúdo relevante, prático, né? A gente quer mostrar na prática como resolver os problemas do dia a dia e melhorar a rotina fiscal e a rotina do dia a dia de vocês aí como usuários Proteus. Então, fiquem super à vontade para fazerem perguntas, que a gente está aqui justamente para ajudar. Maravilha. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Bruna, está vendo minha tela? Acabei de compartilhar aqui. Sim, todos vendo. Maravilha. Gente, bom, vamos começar aqui então. Antes de iniciar aqui as nossas discussões, nosso bate-papo aqui, eu quero falar um ponto bem importante que ao final desse webinar nós temos um benefício muito importante para oferecer para vocês, então peço que todo mundo fique até o final. O conteúdo tá bem interessante, e aí ao final a gente tem um benefício muito importante aqui para oferecer para vocês, digo isso novamente. E aí pode mudar aí a rotina de vocês com esse benefício que a gente vai conceder aqui para vocês, tá? Fiquem à vontade também, gente, para interagir aqui no chat. As pessoas aqui estão preparadas para ir respondendo vocês. Ao final do conteúdo, a gente vai elencar algumas perguntas aqui. Se obviamente der tempo, a gente passa por todas. Mas a gente vai elencar algumas perguntas aqui, vai responder para vocês, ou eu, o Everton, enfim. A gente vai responder para vocês aqui online e as meninas aí, todo mundo está preparado para ir respondendo aí durante o chat. Fiquem à vontade, tá? A ideia é que a gente bate um papo e vocês tirarem as dúvidas, enfim, as dores que vocês tenham aí, tragam para nós. É importante que a gente saiba dessas dores e a gente encaixar aqui o que de fato a gente consegue entregar de valor para vocês e ajudar vocês aí no dia a dia. Que basicamente é o propósito da Midas aqui, todos os dias que nós levantamos aqui e vamos trabalhar, tá? Bom, aqui a gente está vendo o que a gente vai ver nesse encontro aqui, né? Um pouco mais prático, um pouco mais tangível, tá? Nossa experiência com o processo de inbound, não só... Quando a gente fala de processo de inbound, a gente não fala somente de emissão de notas fiscais e pagamento dessas notas fiscais, né? A Midas tem uma característica, entende esse processo como um processo de ponta a ponta. Então, olhamos para o mercado de uma maneira diferente e entendemos que esse processo de inbound de notas fiscais integrado ao nosso novo cockpit Proteus, que é o grande intuito desse webinar, nós olhamos para esse processo desde o início, no início de uma relação entre as duas empresas, né, o tomador de serviço ou a empresa junto com o próximo fornecedor. Então, quando vocês começam uma discussão com uma empresa para se tornar fornecedor, é neste momento em que a Midas entende que faz parte desse inbound, tá? Então, nós olhamos para a relação desses fornecedores desde a primeira comunicação. Um pouquinho diferente do que o mercado ele olha, né? Quando a gente olha para o mercado, quando a gente fala a palavra inbound, notas fiscais, está muito concentrado na emissão ou no recebimento dessas notas fiscais e os lançamentos delas nos ERPs, enfim, ou no TOTOS Proteus, que é o caso aqui. Então, a gente vem trazer essa experiência aqui para vocês de como é o olhar da Midas para isso, para essa relação entre empresas e fornecedores e o que nós conseguimos apoiar essas empresas, né, com as nossas soluções, com o nosso portfólio, com o nosso ecossistema aqui, no dia a dia. E a ideia é a gente trazer casos práticos aqui para vocês, para tangibilizar a dor do dia a dia, tá? Hoje nós estamos aqui no penúltimo dia do mês. Com certeza vocês aí estão passando por um período de fechamento fiscal, que eu vejo que é uma das maiores dores das empresas hoje em dia, quando não tem um processo automatizado, quando não tem um processo padronizado. Então, conto com a colaboração de vocês aí para ficar até o final do evento, que com certeza essa nossa solução vai fazer com que o fechamento fiscal de vocês seja totalmente diferente daqui para frente, tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Então, basicamente aqui, vou falar um pouquinho da Midas. Nesse slide aqui, a gente já inicia, né, falando um pouquinho da Midas. Então, é mais para trazer para vocês assim, a grandeza desses mais de 20 anos que nós estamos no mercado, né, onde nós nascemos aqui dentro da cidade de Ribeirão Preto, a cidade de chopp. Então, fiquem à vontade para nos visitar e a gente tem boas indicações de chopp lá em Ribeirão Preto.
Então, a gente nasceu há mais de 20 anos, e aqui a gente traz os números que nós conseguimos, e com muito orgulho, tangibilizar isso para vocês. Então, a gente está falando aqui de mais de 20 países que utilizam as nossas soluções, né, o nosso ecossistema aqui. Isso é de grande valor, né, tangibiliza que as nossas soluções elas têm grandes flexibilidades, as regras de negócios de cada país, enfim. Está falando aqui também, trouxemos aqui para vocês, que a gente processa mais de 1 milhão de documentos mensalmente, então é um número muito relevante, é um número expressivo, tangibiliza também a nossa flexibilidade, a nossa capacidade tecnológica aqui, tá? A gente está falando aqui de 80 milhões de cadastros consultados anualmente. Então, quando eu falei que a Midas ela olha para o mercado diferente nessa relação entre empresa e fornecedor, e quando a gente fala de inbound, a gente entende que o início do inbound é nessa relação que a gente está falando. Quando a gente fala 80 milhões de cadastros, isso garante que dali para frente o risco do inbound ele se torna menor. Então, a nossa capacidade tecnológica faz com que os riscos dali para frente sejam mínimos para que você faça um processo de inbound dentro do Proteus, enfim. E a gente está falando aqui, nós trouxemos aqui mais de 840 fornecedores certificados. Então, isso também mostra a grandeza e a mitigação de risco que nós somos capazes de eliminar dentro da estrutura de vocês, ou enfim, dentro dos nossos clientes aqui do mercado, tá? Abaixo um pouquinho aqui, nós trouxemos alguns clientes, tá? A gente tem uma carteira aqui de mais de 400 clientes, mas trouxemos aqui alguns clientes relevantes que têm grandes soluções com a gente, grande capacidade para conosco aqui. Mas é importante falar, né? Aqui são nomes de grandes empresas, mas é importante falar que a nossa solução ela é muito flexível, né? Ela atende desde grandes empresas com processos complexos, com processos extremamente rígidos, mas também atende pequenas empresas. E esse é o nosso intuito, é olhar para o mercado geral e atender todo e qualquer tipo de regra de negócio, todo e qualquer tipo de processo de complexidade, tá? Então, aqui tangibilizou para vocês um pouquinho do tamanho da Midas e onde a gente chegou aqui e o que a gente está buscando daqui para frente, tá? Falando um pouquinho ainda de Midas, né? Como eu falei para vocês, a gente olha para o mercado um pouquinho diferente. Os nossos desafios e todas as nossas soluções que nós desenvolvemos, elas sempre vão estar pautadas numa metodologia que a gente chama de GRC, governança, risco e compliance ou conformidade, né? E tudo isso a gente está demonstrando aqui como se fosse de fato uma teia de aranha, para que vocês possam tangibilizar aqui, porque em algum momento do dia ou em algum momento dentro do processo de vocês com certeza passaram por isso. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Em algum momento, alguma auditoria, alguma fiscalização pediu documentos para vocês para comprovar algo, e esses documentos estavam espalhados, estavam perdidos, não estavam centralizados dentro da companhia. Então, tudo isso que a gente colocou aqui faz parte dessa metodologia de GRC e é o que a gente se propõe a fazer. Então, a gente supera esses desafios e entrega valor para todos esses desafios que a gente colocou aqui, né? Então, conformidade fiscal, gestão de risco financeiro, mitigação de riscos legais, enfim. Então, tudo isso, as nossas soluções, ela é capaz de entregar para vocês, para que vocês fiquem, de fato, no dia a dia e para que as áreas de back-office, né, que provavelmente operacionalizam tudo isso, elas sejam uma área estratégica para a companhia de fato, né? E não uma área operacional que executa essa rotina todos os dias, né? Operacionaliza esse pagamento, operacionaliza esses processos todo dia e não é uma área estratégica para a companhia. Então, a gente enxerga aqui que essas áreas de back-office têm que ser uma área estratégica para a companhia. Tem que levar dados, documentos, informações on time para a tomada de decisão. Então, é isso que nós propomos aqui na Midas, esse é o nosso objetivo aqui, traçado para vocês, tá? Bom, próximo slide aqui também,
nós mostramos a capacidade que a Midas tem perante os concorrentes e perante o que o mercado oferece. Então, quando eu trouxe aqui os desafios que nós corroboramos aqui para dentro das nossas soluções e o que a gente entrega de valor, quando a gente olha para os concorrentes, né, ou quando a gente olha para o mercado, a gente não enxerga essa mesma visão. Como eu falei, né, a gente olha diferente para esse tipo de relação entre empresa e fornecedor. Então, a gente inicia um processo de inbound lá no início, né, lá quando você ainda a empresa não é o seu fornecedor. E isso vai mitigando o risco até o processo de obrigações acessórias. E aí eu trago um dado para vocês que ele é muito interessante. 90% das empresas hoje, segundo a pesquisa da FGV com o Ibracem, 90% das empresas hoje têm problemas com a entrega de obrigações acessórias. E o que é mais interessante ainda, gente, é que o motivo principal dessas empresas ter problemas na entrega de obrigações acessórias é a grande volume de atividades que são operacionalizadas dentro desse processo de lançamento de notas fiscais. Então, o que isso demonstra, né? É que se você não tiver uma ferramenta, né, uma solução que comporte, que suporta todo esse processo, que por si só ele já é um processo complexo, se você não tiver essa ferramenta, você vai continuar tendo problemas de obrigações acessórias. E aí você vai ter, consequentemente, um maior custo, uma maior despesa envolvida dentro da sua companhia. Então, aqui, a gente traz uma matriz onde a gente compara tudo que a gente entrega de valor para justamente eliminar esses riscos, né, eliminar esses retrabalhos com o que o mercado pratica. E quando a gente olha para o mercado, grande parte das empresas que oferecem algumas soluções que nós temos dentro do nosso portfólio utilizam a Midas por trás para entregar o valor para vocês. Então, por fim, basicamente hoje, eu não tenho dúvida que você já tem um relacionamento com a Midas, mas esse relacionamento em algum momento está oculto porque nós entregamos esse valor também por trás aqui. E é o que a gente vem mostrar isso para vocês, tá? Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, que o nosso olhar é um pouco diferente para o mercado, aqui nós trazemos um fluxo para tangibilizar para vocês, para que vocês olhem isso de uma maneira mais lúdica aqui, né, através de um fluxo, que nós iniciamos lá na validação do fornecedor, né? Então, quando vocês vão contratar um fornecedor, exige documentações legais, documentações fiscais, enfim, todo o risco financeiro é avaliado e tudo mais dentro das nossas soluções. E aí, passam até a etapa, né, depois da contratação do fornecedor, depois da validação desses documentos, vocês enxergarem que não tem risco fiscal, não tem risco financeiro, não tem risco legal, reputacional, enfim, existe o processo de contratação do serviço ou de compra do produto, que aí sim é emitida uma nota fiscal, e aí começa a etapa de processamento, né, de lançamento dessas notas fiscais. Que aí sim chegamos no objetivo aqui do webinar de fato na prática, tá? Então, a nossa solução aqui, gente, o nosso ecossistema, além de a gente buscar notas fiscais em fontes, principalmente aqui das prefeituras, então a gente tem uma camada muito grande aqui de recuperação de notas em prefeituras, e nós atendemos 100% aqui dos layouts de prefeituras no Brasil todo. Então, essa capacidade, ela demonstra alguns erros, alguns problemas que vocês enfrentam no dia a dia de lançamento dessas notas fiscais, que eu vou falar um pouquinho à frente, mas que isso elimina muitos dos problemas que vocês possam ter no dia a dia. Então, aquela demora de nota fiscal para chegar para vocês, aquela nota engavetada, aquela digitação que vocês fazem manualmente, tudo isso é evitado porque dentro da nossa solução, além de a gente buscar essas notas fiscais, a gente padroniza e entrega isso de forma padronizada, tá? Tanto nas prefeituras, quando a gente fala de nota fiscal de serviço, tanto na Cefaz, quando nós falamos aqui de notas fiscais de produto, notas fiscais com instrumentos de transporte, enfim. Então, isso mitiga muito o risco do dia a dia.
Então, com certeza, hoje, praticamente no dia do penúltimo dia do mês, vocês estão passando para o fechamento fiscal. As nossas soluções, as nossas ferramentas aqui, o nosso ecossistema vai suportar muito e com certeza ao final do dia você vai conseguir brincar com seu filho à noite e não vai ficar na rotina aí de fazer o fechamento fiscal no final do dia, tá? Então, além de nós buscarmos essa nota, nós validamos, fazemos várias checagens de dados nessas notas, até a integração com o nosso Cockpit Proteus. Quando eu falo de Cockpit Proteus, gente, essa integração ela é plug and play, ou seja, amanhã, se vocês quiserem plugar isso dentro do Cockpit Proteus, nós temos a capacidade de amanhã vocês começarem a operacionalizar. É muito simples, é muito fácil. Então, a nossa rotina ela é desenvolvida em ADVPL, o Everton vai falar um pouquinho mais em detalhe aí para vocês. Dentro do Proteus, então a gente vem com um conceito diferente de um cockpit, e nesse cockpit a gente não quer que se confundam com somente um importador de XML, tá? A nossa solução tem muito mais valor agregado do que um simples importador de XML. Então, além de nós buscarmos essas notas, nós integramos nesse cockpit que dali para frente começa todo tipo de validação e lançamento de forma automática, tá? Então, o conceito desse processo de lançamento de notas fiscais é do usuário, né? Do usuário do dia a dia, entre todas as áreas que esse processo ele permeia, né? Que o usuário ele trabalhe somente na exceção, ou seja, naquela nota fiscal que de fato tem algum problema, seja do fornecedor, seja do processo interno, seja de pedido, enfim, e não em todas as notas fiscais, porque aí de fato se torna um trabalho operacional e a área não consegue entregar e ser uma área estratégica para a companhia. Deixa isso com a gente que a gente resolve para você. Faça com que a área de vocês seja uma área estratégica para a companhia, né? E esse processo operacional de validação, de compliance, de lançamento, deixa conosco aqui que a nossa solução é muito flexível para fazer isso para vocês, tá? Então, basicamente, aqui é mostrar um pouco do fluxo, a forma com que nós enxergamos no mercado de ponta a ponta e o que, na prática, nós vamos mostrar aqui para vocês dentro do Proteus, isso funcionando, tá? E quando a gente olha para esse fluxo, né, a gente trouxe aqui alguns erros, os erros mais comuns que acontecem e que impactam aqueles 90% de empresas que entregam obrigações acessórias com má qualidade, né, ou com algum tipo de problema, que você tem que refazer isso, ou que você tem que pagar juros sobre impostos, juros fiscais, enfim. Então, nós elencamos alguns erros aqui importantes e que a nossa solução é capaz de resolver. Luiz, mas esses erros eles são muito óbvios. Sim, de fato, são óbvios. Mas esses erros óbvios precisam ser tratados, porque a consequência disso na companhia, por muitas vezes, é uma consequência oculta, né? Que ninguém está olhando, né? Então, por isso que nós trazemos aqui para vocês focarem nisso e entender que isso tem muita consequência dali para frente, tá? Então, a gente está falando aqui de erros de lançamentos fiscais, né? Então, quando você recebe uma nota fiscal fisicamente ou até mesmo digitalmente, né? Você precisa preencher esses dados dentro do seu RP de forma manual e isso ocorre vários erros de validações, né? Ou de preenchimento, ou de validações dentro da esteira aí do Proteus, né? E isso afeta com certeza a obrigação acessória ou gera uma multa sobre juros, né? Ou por preenchimento errado, ou por validações de impostos e tributos errados, ou por a nota que se perdeu e vocês não conseguiram escriturar dentro do mês de competência, ou a nota chegou no último dia do fechamento fiscal e não teve tempo de operacionalizar isso e lançar isso dentro do mês de competência. Então, tudo isso vai virando uma bola de neve e no dia a dia isso fica desgastante, né? Porque você não consegue corrigir isso sem que você tenha uma ferramenta para suportar. Nós trouxemos aqui também o desperdício de tempo e esforço, né? Ou seja, dentro de um fechamento fiscal ou no dia a dia, você acaba tratando muito mais os problemas causados pelo processo do que, de fato, olhando com um olhar estratégico para o processo, né?
Então, a gente trouxe aqui equipes sobrecarregadas com tarefas manuais, justamente por conta disso, né? O acúmulo desses problemas, né? Desde o momento em que se cria um pedido, desde o momento em que inicia essa relação com o fornecedor, começam a acontecer esses erros e esses erros vão gargalando. E geralmente, a última área que faz o lançamento recebe esse saco de batata aí para resolver esse problema. E aí, muitas vezes, não dá tempo, né? E aí começam aqui os valores aparecendo, né? Multijuros, enfim. Então, nós trouxemos tudo isso aqui para vocês. Isso muito, muito ligado à reforma tributária também, né? Reforma tributária está avançando a cada dia, e hoje, se as empresas não estiverem preparadas com um processo robusto, com soluções que suportam esse projeto da reforma tributária, vai ter muitas complicações quando de fato isso começar a valer, tá? Então, o que a gente está olhando para o mercado, e mais especificamente aqui para a reforma tributária, antecipem os projetos em que vocês possam corrigir o processo e uma ferramenta que suporte esse processo, para quando iniciar o processo de fato da reforma tributária, vocês tenham um foco suficiente para destinar somente a esse projeto. Se a gente olhar aqui e focar num projeto de reforma tributária, que ainda podem acontecer mudanças, mas ajustar processo, mudar a cultura, mudar o mindset das pessoas que operacionalizam isso dentro do processo, pode ter um gargalo operacional dentro da companhia bem considerável, tá? Então, é por isso que nós trouxemos esses problemas aqui, para depois a gente vincular com os nossos benefícios, né? O que a nossa solução traz de benefício aqui imediato, né? E aí, depois, na sequência, a gente mostra na prática funcionando dentro do Proteus, que eu acho que é o mais importante aqui para vocês, né? Vocês tangibilizarem isso, verem funcionando, entrar dentro do processo, começarem a olhar de forma prática e colocar isso dentro da sua rotina. Fala, puta, isso daqui vai me ajudar pra caramba dentro do meu processo. Nossa, amanhã, se eu tivesse isso aqui, cara, minha rotina de lançamento fiscal e de validação seria muito mais perfeita, né? Muito mais qualitativa, enfim. Tá? Então, como que a gente resolve esses desafios, né? Primeiro, quando a gente antecipa o recebimento dessas notas para vocês, buscando elas nas prefeituras, ou tendo um portal de fornecedores robusto, que você tenha essa comunicação centralizada e que você consiga entrar em contato com esse fornecedor a qualquer hora de maneira padronizada, centralizada, e esse fornecedor tenha contato direto com vocês, certamente o benefício da visibilidade de caixa, vocês conseguem prever melhor o caixa, né? Então, uma vez que a nota fiscal é emitida ontem e hoje vocês têm essa nota fiscal na mão para uma tomada de decisão e para validação de forma automática, com certeza vocês vão conseguir prever o caixa melhor. Vocês conseguem antecipar essa previsibilidade de caixa e até rentabilizando esse valor, né? Então, isso é um dos pontos importantes que a nossa solução traz aqui como benefício e que vocês conseguem usufruir disso muito rápido, né? A nossa implantação aqui ela é muito rápida aqui para ser plug and play, enfim. Eficiência operacional com redução de custo. Então, basicamente, né, você tem um controle maior, porque tem tudo centralizado, tudo padronizado, você não depende muitas vezes do humano enviar essa nota fiscal, e, consequentemente, isso, você tem uma redução de protesto, né? Você tem uma redução de custos de pagamentos operacionais, ou de juros e multas sobre impostos, que muitas vezes as empresas não têm indicadores para isso, né? É o que a gente chama de despesa oculta ou custos ocultos dentro da companhia. Tenho experiência ainda e tem empresas ainda que fazem provisão de pagamento de juros. Eles colocam isso dentro da meta, o quanto eles podem pagar de juros ou quanto podem pagar de multa, olhando para o processo operacional. Enfim, então a gente também, nós trouxemos aqui também o controle analítico das atividades, ou seja, você tem aqui
um controle muito mais apurado, né? Um controle muito mais analítico das suas atividades, que você consegue criar indicadores e saber exatamente onde estão os gargalos operacionais e corrigir na causa raiz, tá? Esse eu acho que é um grande ponto, um ponto bem importante aqui também. Fora isso, os benefícios fiscais, né? Então, vocês vão conseguir comparar os impostos entre o XML e as validações que o Proteus ele oferece para comparar esses impostos, fazer as validações funcionais, fazer validação de tese, enfim. E tudo isso voltado para reduzir e vocês não fazerem parte desses 90% dessas empresas que têm problemas com obrigações acessórias aqui no país, tá? Então, é isso que nós se propomos a fazer aqui, tá? Bom, deixa eu passar para o próximo slide aqui. E aqui nós trazemos um fluxo um pouquinho mais detalhado, não vou passar por todas as etapas aqui, eu acho que a gente pode já olhar na prática aqui a solução funcionando dentro do Proteus. Mas, de novo, né, reforçamos aqui, né, mais de 1.200.000 documentos nós processamos dentro dessa solução. Então, desde a captura dessa nota fiscal até o momento do lançamento da pré-nota ou da nota ou das validações tributárias, nós processamos nesse formato e de forma muito automática, né? E isso faz com que vocês, de fato, trabalhem somente na exceção. Reforço aqui também que a nossa solução é plug and play, então vocês vão ver um pouquinho mais à frente, né, o benefício que nós vamos ter aqui no final do webinar. Se vocês quiserem usar na segunda-feira essa solução funcionando, nós temos a capacidade de entregar isso para vocês e fazer com que vocês tenham essa experiência aí de usar a nossa solução e, de fato, entender aí o dia a dia vai ser muito mais tranquilo, tá? A gente fala que a gente tem mais de 60 validações aqui dentro desse processo, né, que é o que a gente chama de processos de lançamento de notas. Então, a gente consegue fazer várias validações. Tem alguns aceleradores que são muito importantes, que o Everton vai falar ali, demonstrando a solução para vocês, que é a busca do pedido de compras de dentro do documento, a transformação do código de serviço para LC 116, isso favorece muito a análise fiscal. E quem é da área fiscal aqui sabe, provavelmente sabe do que eu estou falando, né? Ajuda bastante na apuração fiscal, reduz muitos erros aqui na apuração. Enfim, então é basicamente isso que eu venho falar aqui em termos gerais, né? O que é Midas, o que a gente se propõe a fazer, o que a gente se propõe a ajudar vocês no dia a dia, os erros, enfim. E aí eu passo a bola para o Everton aqui agora para demonstrar um pouquinho a solução, vocês entenderem na prática, né? Olhar para a solução, sintam-se dentro da solução, olhem para o processo de vocês, fazem aderência dentro da solução, puta, essa solução aqui vai me ajudar para caramba, ó, se tiver isso daqui, se não tiver isso daqui, a gente está muito aberto às mudanças aqui e muito aberto à atualização de produto também. Então, é isso que a gente vem profundo a fazer e mostrar aqui para vocês, tá? E o nosso Cockpit Proteus, reforço aqui, nosso Cockpit Proteus, ele não é um importador de XML, tá, gente? A gente se propõe a fazer muito mais, agregar muito mais valor para vocês do que simplesmente um importador de XML, tá? Então, passo a bola para o Everton aí. Everton, fica à vontade, demonstra a solução aí para o pessoal, tá? Vamos lá, então, Meregui. Uma coisa que tu comentou, que nossa solução é plug and play, e comentou que a gente poderia entregar na segunda-feira, né? Eu diria que amanhã, se o pessoal quiser usar, a gente já conseguiria utilizar, tá? É super simples, super fácil de utilizar. E como todo mundo que usa... Estão vendo minha tela já, pessoal? Posso Sim, começar aqui? Como sim. todo mundo que usa Proteus sabe, né? Que ele é super flexível. Então, a gente, usando o Proteus e usando a nossa solução, né, de importação, nosso cockpit, a gente também consegue ser flexível. Então, eu gosto de deixar bem claro que a gente consegue adaptar esse produto à sua regra de negócio. Caso você não utilize uma regra de negócio padrão, uma rotina de compras padrão, tenha pontos de entradas específicos dentro do seu Proteus, a gente consegue adaptar a nossa solução e adaptar ela à sua rotina bem específica. E quando a gente fala do nosso cockpit, também é muito
relevante, quando a gente fala de gestão de processos, é relevante falar que uma parte muito importante da gestão é a gente ter essa informação centralizada. Então, todo o nosso cockpit ele gira em torno disso, e a gente manter a informação centralizada para que todos os usuários, independente de filial, independente de matriz, consigam atualizar, usar esse cockpit e fazer todos os processos de entradas ali conforme a rotina de cada um. Então, como eu disse, o nosso cockpit aqui hoje, ele vira uma função dentro do Proteus, então você vai aplicar um patch e ele vai virar uma função dentro do seu módulo de compras. Ele vai ser aqui o cockpit de XML. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui dentro, né, o objetivo é que a gente consiga fazer toda a nossa rotina em uma única tela. Então, que eu não precise ficar saindo dessa tela para abrir uma outra rotina, que eu não precise acessar uma outra função. Então, aqui eu vou ter essa informação centralizada e uma visão geral dos documentos que eu tenho a importar, desde, então, CTE, nota fiscal de serviço, nota fiscal de produto, eu tenho tudo isso num único ambiente, onde eu posso ter essas informações. Então, aqui eu tenho um filtro no qual eu posso ver todo esse tipo de documento, eu posso filtrar por produto, por CTE, por nota fiscal de serviço, ou todos, eu fico com essa informação em tela. Aqui ele já me apresenta esse status, né, das notas que eu tenho a importar, do que eu não tenho importado ainda, dos erros que aconteceram. Então, aqui nós temos esses status no qual a gente pode se basear no que está acontecendo, bem como eu também vou ter uma visibilidade, né, de todas os documentos que já foram importados ou os que já tiveram erros. E aqui é muito importante a gente se atentar que, né, de forma muito simples e muito rápida, eu consigo ver o erro que aconteceu. Então, eu consigo ver aqui qual foi o erro que está acontecendo nessa importação, erro de condição de pagamento, erro de inclusão de fornecedor, bem como eu posso visualizar também esse XML, né? O XML que está vindo. Aqui eu tenho um resumo das informações que vem lá da Midas, né? Da API da Midas. Então, aqui é bem relevante a gente comentar que a cada 5 minutos nós temos um job que bate dentro da API da Midas e nos traz, né, todos os XMLs que nós temos a importar. E ele não traz só o XML da nota, ele traz também as consultas. Então, eu consigo informação desse fornecedor, se ele está ativo sim ou não, consultas no Cefaz. Então, eu tenho essa informação e, caso eu queira, eu consigo até atualizar o cadastro do meu fornecedor. Então, a gente pode fazer um saneamento de dados aí. Como o Meregui falou, a gente não gosta de se posicionar só como importador. Nós temos várias funções acessórias ali que facilitam a rotina no dia a dia. Ô Everton, só complementando aqui, cara, a gente vai batendo essa bola aqui, vai complementando aqui, eu acho que é interessante. Gente, então, olha o que o Everton está falando aqui, né? Além de a gente receber essas notas de forma automática, né? Buscando lá nas prefeituras, buscando na Cefaz, integrando de forma automática aqui dentro do Proteus, em um cockpit padronizado, um cockpit único, onde vocês vão ter toda a visibilidade dentro de um único local, com as validações de forma automática. Além de tudo isso, a gente também consegue consultar e trazer de forma automática consultas como Simples Nacional, Receita Federal, Sintegra, Cepom. Então, além desses dados de notas fiscais, vocês têm dados o suficiente para tomada de decisão tributária. Não só isso, atualizar dados cadastrais desses fornecedores para que nas próximas notas isso aconteça de forma automática. Então, a solução ela se torna muito mais robusta, né, trazendo essas consultas complementares do que somente olhar para a nota fiscal e ter só aquilo como parâmetro para uma tomada de decisão, tá bom? Perfeito, Meregui. É bem importante que todo cadastro, né, de fornecedor, a gente só vai alterar ele quando acontece algum problema, né, ou quando chega a informação. Aqui a gente já tem essa informação e a gente pode se precaver. Então, em vez de a gente ser reativo a algo que aconteça, ele já é ativo. Preciso atualizar alguma informação de fornecedor, eu já recebo essa informação e consigo fazer isso automaticamente, né? Isso é muito relevante no dia a dia. Quem já atualizou o cadastro de fornecedor sabe o quanto isso dá dor de cabeça. Então, aqui, voltando à utilização do cockpit, deixa eu colocar aqui
todos que estão pendentes de importação. Eu já tenho as informações dos documentos que estão pendentes de importação, então os CTS, notas fiscais de serviço e produto. E para importar aqui é muito simples, a ideia é ser simples e que a gente consiga fazer isso de forma rápida, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu posso ou selecionar todas e importar, ou eu posso fazer aqui, selecionar algumas que eu quero fazer nesse momento e fazer essa importação. Então, eu vou selecionar uma de serviço aqui, deixo ela marcada, e eu venho aqui em importar docs. Nesse momento, eu começo a ter algumas validações aqui, que isso vai depois dar parâmetros para a rotina automática. É muito importante a gente frisar isso, que o importador ele vai utilizar as rotinas automáticas do Proteus. Então, caso você tenha um ponto de entrada em algum desses momentos, o importador vai respeitar, porque ele vai chamar a rotina automática e nesse momento ele respeita o seu ponto de entrada. Tá? Então, aqui algumas validações que nós temos a preencher na nota fiscal de produto. Eu posso afirmar qual que é a TES, né, que eu quero ver que eu quero indicar nessa entrada, qual que é a condição de pagamento que eu vou ter vinculada a isso. É muito importante também, ele respeita a TES inteligente, caso você tenha essa TES inteligente ativa na sua rotina, ele vai respeitar e vai buscar a TES inteligente. Cadastro de fornecedor, ele faz a inclusão também, caso precisa, caso não tenha o cadastro feito ainda. E também ele faz a amarração de produto versus fornecedor. Então, aquele ponto, estou dando entrada na nota aqui, eu não tenho essa amarração ainda, ele vai aparecer uma grid em tela com os produtos no qual você precisa amarrar e ele vai fazer essa amarração para você, facilitando a tua entrada de notas, né? A gente sabe como às vezes a nota fica parada porque não tem amarração, tem que sair da rotina, entrar lá na rotina de amarração para fazer esse processo. Aqui tudo numa única tela você consegue fazer esse processo. Então, aqui eu já estou dando a entrada nessa nota fiscal de serviço e eu vou já vincular aqui para ela incluir esse fornecedor. Caso esse fornecedor não exista, é claro, né? Então, a partir do momento que eu dou um OK aqui, ele já faz a importação. Deixa eu processar. E ele já fez a importação dessa nota e ela já vai para a minha rotina de documento de entrada. Aqui no documento de entrada, ele já deu a entrada no nosso documento. Muito importante, ele já faz a baixa também do nosso pedido de compra. Então, caso você tenha um pedido de compra na tag, né, que vem do XML, ele vai fazer a baixa. Caso ele não ache o pedido de compra, ele vai olhar fornecedor e produto e vai dar baixa também. Então, não se preocupem, né? Caso haja um pedido de compra vinculado, ele vai atrás de alguma forma e vai achar esse pedido e vai dar baixa, tudo automaticamente. Da mesma forma, se a gente fez o documento de entrada via rotina padrão, ele vai atualizar estoque também. E aqui, né, dentro da nossa rotina de importação, do nosso cockpit, nós temos a opção tanto de nota como também de pré-nota. Caso eu queira fazer só a pré-nota nesse momento, é possível? Eu só seleciono aqui qual que é o documento e ao invés de colocar a opção documento de entrada, eu seleciono a opção pré-nota de entrada. E ele já vai fazer, no caso, daí a inclusão dessa pré-nota. Documento de entrada. Deixa eu ver se um fornecedor pensa mais que o serviço. Como funciona hoje dentro do Proteus, né? Quando a gente faz a entrada da nota, nós vinculamos qual que é o tipo de serviço, né? A gente tem aqui, a gente coloca qual que é o código de produto de serviço para ele fazer esse vínculo. Geralmente, né, os clientes, eu consigo fazer o vínculo de mais de um serviço na nota, né? Então, se eu tiver mais de um item relacionado a serviço, eu consigo fazer esse vínculo na entrada. Geralmente, né, nos clientes, nós temos um item de serviço, né, um item de serviço que é cadastrado, e a gente coloca esse item de serviço para todos os serviços prestados, no caso, o código do serviço, né? A gente pode ter a descrição diferente, mas o código do produto em si, né, o código de serviço é o mesmo.
Deixa eu colocar aqui. ATs e a condição de pagamento. E esse documento aqui, eu vou fazer ele especificamente para ele dar um erro para a gente visualizar como que fica esse erro em tela, certo? Deixa eu pegar aqui o que tem erro. Pessoal, só, Everton, enquanto você valida aí, só um ponto importante. A gente está vendo todas as perguntas aqui, gente. Então, assim que o Everton terminar aqui, a gente já responde todas as perguntas que estão no chat, tá? A ideia é a gente tentar responder de forma ao vivo aqui mesmo, tá bom? Perfeito. E aqui nós temos, né, a gente tem um documento que deu erro e aqui eu posso ver, né, esse erro que aconteceu. Então, fornecedor não cadastrado. Foi porque eu não marquei aquela opção de cadastro de fornecedor e ele não incluiu, então, claro que ele não vai conseguir fazer o documento de entrada. Da mesma forma, eu consigo ter um log aqui de todas as ações que ocorreram nesse documento. Então, tudo que foi feito nesse documento, eu consigo aqui ter um log que vai marcar o usuário que fez, o que ele fez, quando ele fez. Isso nos dá um tracking, né, do que tá ocorrendo. Então, Só um complemento de novo, tá, Everton? Isso é um ponto extremamente importante, tá, gente? Principalmente quando nós falamos aqui de auditorias internas, auditorias externas, né? Se está de acordo com a política interna, né? Se um usuário pode fazer o lançamento, não pode, quando que foi feito, qual usuário que foi feito. Então, tem todo um tracking aqui, todo um histórico de uma forma muito fácil, né? A auditoria consegue vir aqui e acompanhar isso de uma maneira muito fácil, muito didática aqui, tirando também aquele tempo operacional que você precisa comprovar para a auditoria, né? Buscando prints de telas, enfim. Então, isso a gente tentou deixar aqui também de uma forma muito prática aqui para esses tipos de problemas, tá? E de auditorias mesmo. perfeito, Meregui. Então, como eu estava demonstrando aqui, a ideia é que nesse ambiente nós conseguimos ter todas as ações do meu dia a dia. Então, o que eu ia levar antes, meia hora, 40 minutos, uma hora, 10 horas para fazer, eu faço de forma muito mais rápida utilizando essa solução. Então, claro, de forma muito rápida, né, a gente conseguiu mostrar aqui como que funciona esse processo. E é importante também comentar que ele funciona em qualquer versão do Proteus, né? Então a gente consegue adaptar aí a versão que você tenha. Se eu não estou enganado, nós estamos na 10.24 agora, né? Na versão, mas a gente consegue pegar tanto as versões antigas como as próximas para dar essa sustentação. E, claro, de forma muito básica que a gente conseguiu demonstrar isso, mas, como eu disse, a gente consegue adaptar aqui em qualquer rotina, em qualquer versão do Proteus, e também ele respeita a matriz de filial, né, caso você tenha alguma separação disso. Então, Meregui, eu acho que eu fico aberto aqui para a gente conseguir responder as dúvidas. E a ideia é que mandem dúvidas, né, para a gente responder aqui, até do processo de vocês, se vai se adaptar. Caso tenha alguma, Everton, eu quero uma customização específica, é possível? É possível. Então a gente vamos debater isso aqui e trocar esse papo. Maravilha. Antes até de começar a responder as perguntas aqui, tá? Algumas eu vou passar para você para a gente responder em conjunto aqui, né? Então, pessoal, percebam o valor agregado que nós temos aqui dentro da solução quando nós falamos que nós temos um cockpit único, né? Então, você ou a equipe, né, olhar para um único lugar, olhar para um único processo, você ter a visibilidade de todas as notas da companhia, de que forma que estão chegando essas notas, o que está sendo feito de forma automática, o que está caindo para um apoio do usuário, né? Você conseguir captar esse SLA, captar esse índice de retrabalho que você está tendo, isso operacionalmente e principalmente para visibilidade de gestão, ele é muito interessante, tá? Então, por isso que a gente reforça aqui, gente, que o olhar da Midas para um processo de inbound é de ponta a ponta, né? Desde o relacionamento até o final do processo aqui, para que não tenha problemas de fato nas obrigações ou até mesmo em riscos com os fornecedores aí. Então, aqui a gente mostrou para vocês o cockpit do Proteus de forma automática, e aí eu vou iniciar aqui com algumas perguntas, aí eu vou passando outras aqui para você, Tarvis, para a gente ir trocando figurinha aqui com o pessoal.
Bom, vou pegar o primeiro da Raquel aqui, tá? Que eu acho que foi uma das primeiras perguntas que a Raquel fez aqui. Todas as notas de serviços emitidas em qualquer estado aparecem nessa interface? Raquel, sim, tá? Quando nós falamos de notas fiscais de materiais ou conhecimento de transporte, a gente captura ela 100% na Cefaz, em 100% dos estados, enfim, porque é algo padronizado, né? Então, sim, a gente captura essa nota fiscal e integra dentro do Proteus de forma automática, passando por essas validações que o Everton mostrou aqui para vocês na prática, tá? Quando nós falamos de notas fiscais de serviços também, nossa solução ela decodifica todas as notas de todos os municípios do Brasil, e entrega isso para dentro do Proteus também, fazendo as validações necessárias e os lançamentos ali, tá bom? Acredito que eu tenha respondido. Aí, Everton, o Ronaldo fez uma próxima pergunta aqui, amarra com pedido de compras, eu acho que você já respondeu aí, né, no seu discurso. Sim, Everton, amarra com pedido de compras, inclusive um dos pontos importantes que nós temos dentro da nossa solução, principalmente, Ronaldo, quando a gente fala de nota fiscal de serviço, né? Nota fiscal de serviço não tem um campo padronizado para o fornecedor colocar o número do pedido de compras. Então, geralmente, os fornecedores, as empresas pedem para que eles coloquem no campo de descrição ou de informações complementares. E mesmo nesse formato, nós conseguimos, colocando algumas regras dentro da nossa solução, em capturar esse número do pedido de compras e associar ele de forma automática lá no Proteus. Tá? Então, isso é um dos diferenciais que nós temos aqui dentro da nossa solução, de extração de parâmetros de dados dentro do documento fiscal de serviço. Tá? E para material, né, para notas fiscais de materiais, já tem um campo específico que chama XPED dentro do XML, que também a gente captura e associa esses pedidos de forma automática, né, fazendo as validações necessárias para prosseguir com os lançamentos seguintes. Tá? Everton, aí eu vou passar essa para você aqui, para a gente ir dividindo aqui. Ó. A Luciana Cavalcante perguntou: se o fornecedor prestar mais do que um serviço, como iremos amarrar todos os serviços? Tá, nós temos algumas opções de fazer isso, né? Primeiro, a gente consegue vincular na hora que a gente vai parametrizar qual que é o código do serviço que a gente está prestando, conforme eu mostrei ali, ou no momento da importação, caso haja mais de um item, eu consigo fazer item a item. Né? Ele consegue fazer essa amarração item a item caso haja necessidade, no caso de haver mais de um serviço, né? Respondida a dúvida, seria isso. Assim, hoje a gente consegue fazer essa vinculação de qual que é o serviço com o fornecedor. E se ele prestar mais de um, a gente pode colocar a amarração item a item da nota, né? Qual que seria o serviço prestado. Maravilha, Everton. Aí, pessoal, vai colocando aqui no chat se as dúvidas foram respondidas, tá? Por favor, para a gente garantir que vocês não saiam daqui com dúvidas ainda. Mas também, se sair, a gente está com contato aberto aqui, a gente liga para vocês, vou aí, a gente toma um café e responde todas as dúvidas possíveis, tá? Ô, Meneghete, só ali ainda do pedido de compra, que na pergunta anterior, algo muito relevante, que caso ele não ache, né, o código do pedido de compra, a gente faz uma validação também de fornecedor versus produto. Então, ele vai buscar lá na tabela, vai identificar, existe fornecedor e existe esse produto? Existe, ok, eu vou lá e dou baixa. Então, a gente faz ambas as validações, primeiro o pedido de compra, código, e depois a gente faz essa validação. Perfeito, Everton. Obrigado por complemento aí. A próxima pergunta aqui eu achei interessantíssima também da Josimar aqui. Aí, Josimar, eu vou pegar a pergunta após a vírgula aqui, tá? Porque essa solução pode ser integrada ao SAP? Josi, sim, nós temos essa solução e também temos o módulo dentro do SAP que faz essas validações, tá? Então, esse módulo do SAP, a gente também é plug and play, né? Praticamente, a gente busca essas notas, integra dentro do nosso componente SAP e que também faz todas essas validações, né? E lá no SAP é uma característica um pouquinho diferente aqui do TOTS Proteus, que lá a gente faz as validações tributárias, lança amigo, lança amigo, faz estorno, enfim. Então lá sim a gente tem um módulo também específico para SAP, que inclusive é muito interessante, tá? Aí a gente pode bater um papo aqui, e aí já antecipando um pouquinho, tá, gente?
Na próxima semana, provavelmente, vocês terão novidades aí quando a gente fala de SAP, tá, Josimar? Então, eu quero ver você no próximo evento que a gente vai fazer, provavelmente, de SAP, tá? Então, por favor, a gente vai mandar um convite para você aí, tá bom? Próximo aqui, Everton, essa ferramenta pode ser utilizada em qualquer versão do Proteus. Eu acho que você já respondeu aí, né? A gente está na 10.24, se eu não me engano. Então, sim, reforçando aqui, sim, qualquer versão do Proteus a gente adapta aqui e oferece aí para vocês, tá bom? Próximo aqui, Luciana Cavalcante. A solução pode ser integrada ao Oracle NetSuite? Sim, Luciana, ela pode ser integrada com o Oracle NetSuite. Essa nossa solução, que é a SaaS, né? Que busca essas notas fiscais, entrega o XML padronizado para vocês. Nós temos uma API aberta aqui que vocês conseguem integrar de uma maneira bem simples com o Oracle NetSuite também, tá bom? Próximo aqui, a solução é em nuvem? Sim, Marcelo, a nossa solução é nuvem e o cockpit do Proteus ele é desenvolvido em ADVPL justamente dentro do próprio Proteus para garantir aqui a curva de aprendizado do usuário, tá? A gente faz muita questão dessa experiência do usuário em todas as nossas soluções, E um tá bom? ponto também bem importante, né, que independente, né, se for T-Cloud, né, que é o TOTS Cloud, ou for on-premise, a solução funciona igual, plug and play. Então, independente aonde o seu Proteus está hospedado, a gente consegue fazer a implantação do PERT sem problema algum. Perfeito, Everton. Próximo aqui. Pô, tô gostando das perguntas, hein? Tem bastante aqui. Essa solução é nativa TOTS ou desenvolvida por terceiros? Ronaldo, essa solução é da Midas, tá? Foi desenvolvido pela Midas e é 100% própria Midas. A Midas, ela trabalha 100% com soluções próprias. Ou seja, você não vai precisar falar com 2, 3 players aí para complementar a sua solução para você ter esse benefício. Você vai falar somente com a Midas e a gente tem uma sustentação aqui extremamente humanizada também, muito próximo, com vários canais de atendimento aqui, então é 100% nossa, sim, tá? Desenvolvido por nós, tá bom? Meregui, isso é muito relevante, essa pergunta, se é solução própria, porque isso nos dá a possibilidade de ser flexíveis. Então, a gente consegue fazer customizações, coisa que quando é um produto nativo, né, é mais difícil de acontecer. Então, aqui, todo o desenvolvimento está nas nossas mãos. A gente consegue fazer qualquer alteração que seja necessária, né, para adequar a sua rotina. Eu gosto de deixar isso bem claro, a flexibilidade que nós temos perante a outros players do mercado. E eu acho que o mais importante disso também, né, fora a flexibilidade, né, de adaptação ao processo, né, a questão da sustentação, né? Então, a gente consegue sustentar essa adaptação. Acho que esse é o grande ponto aqui, né? Bom, eu vou para a próxima aqui. Aí eu vou passar essa para você, tá, Everton? Em que momento na tela de importação de doc que podemos selecionar o pedido e se consegue selecionar mais do que um? O que que acontece, tá? Na importação de documentos que nós temos padrão aqui, ele faz a busca do pedido automaticamente, né? Então, se a tag veio do XML, ele vai fazer a busca automaticamente e já vai fazer essa baixa. Caso ele não ache, né, o pedido de compra não ache a tag, ele faz conforme ele vai buscar via chave, né? Então, qual que é a chave? Fornecedor e produto. Então, eu vou lá na minha rotina de pedido de compra, observo. Eu tenho essa nota aqui que eu estou comprando um produto X. Eu busco na minha rotina de pedido de compra e vejo se existe esse produto para esse fornecedor. Caso exista, ele vai dar baixa. Tá? Então, ele vai dar baixa automática disso. Respondido, a gente não consegue, hoje, né, do jeito que a gente fez, a gente não consegue selecionar qual é o pedido, justamente para te dar autonomia e automatizar isso, né? Não tem que ficar selecionando nada para dar baixa. Caso haja essa necessidade hoje na tua rotina, por algum motivo, é super simples a gente deixar essa possibilidade aberta, né? Eu selecionar qual é o pedido que eu quero fazer a baixa ali na hora da importação. Perfeito. Vou passar para o próximo aqui, que é o Thiago Rodrigues, tá? E as notas que não temos XML são geradas em um PDF de imagem. Tiago, a nossa solução, ela não só busca essas notas fiscais nas prefeituras ou na Cefaz,
mas também o fornecedor pode subir dentro do nosso ecossistema aqui, que é um portal de fornecedores, tá? Então, ele pode subir tanto em PDF, ou a gente buscar direto na prefeitura, por exemplo, com XML. Então, a resposta de forma objetiva, a gente traduz qualquer tipo desses dois documentos aqui, seja PDF, seja XML, e a gente tem alguns outros tipos também que nós aceitamos aqui e conseguimos traduzir tudo isso num XML padrão, tá? Quando a gente fala de prefeitura, né, todos os layouts aí são diferentes. O ano passado, inclusive, a gente teve cerca de mais ou menos 2.500 alterações de layouts em prefeituras, e isso faz parte dentro do nosso core aqui, de entregar isso para vocês de forma padronizada. Seja em PDF, seja em XML, a entrega é a mesma, tá? Então, a gente entrega um XML padronizado para garantir a qualidade dos dados e a automação dentro do TOTS Proteus ou qualquer outro ERP que vocês utilizam aí, tá bom? Ô, Bruna, como nós estamos de tempo aí, só para... Tem algumas outras perguntas aqui. Pessoal, vocês podem continuar respondendo, se quiserem, por mais 5 minutinhos, e depois, quem tiver no chat, a gente já anotou os nomes aqui para entrar em contato e trocar uma ideia mais profunda, tá bom? Perfeito, obrigado, Bruna. Vou para a próxima aqui, então, tá, gente? Um comentário da Luciana Cavalcante, tá? Aqui temos o exemplo de fornecedores de obras que emitem vários códigos da família do SET. Por isso, a importância de mais de um serviço ao mesmo fornecedor, considerando ainda que o mesmo fornecedor emite nota de produto e serviço. Aí, Luciano, eu posso até contribuir aqui, além de ter esses tipos de serviço, né, quando o fornecedor ele emite uma nota de serviço que tenha material lá dentro, né, você também tem que fazer a redução de base de cálculo, né? Então, os impostos que você vai analisar e fazer a retenção, para fazer em cima, provavelmente, aí da redução de base de cálculo, somente do serviço que foi prestado, e não do valor total da nota fiscal. E isso nós fazemos também. Então, a dedução de base de cálculo ela também está prevista dentro da nossa solução, tá? Então, isso também você pode contar com esse benefício aqui para garantir que a retenção seja de forma correta quando a gente fala de obra, né? Adriele, a ferramenta captura todas as notas de serviço ou o fornecedor precisa lançar esta nota em algum lugar? Adriele, hoje nós temos basicamente aqui aproximadamente 1.600 prefeituras que nós capturamos diretamente nelas, tá? Isso dentro de todo o nosso histórico aqui de clientes, né? E a gente está falando aqui, eu não sei se vocês lembram lá, de 1.200.000 notas mensais que nós capturamos, a gente está falando cerca de 85%, 90% de aderência. Ou seja, as prefeituras que nós capturamos dentro dos nossos clientes, né, dessas 1.200.000 notas fiscais, geralmente a aderência é de 85% a 90%. Então, é muito provável que a sua aderência aí também seja entre 85% a 90% de notas que nós capturamos. As prefeituras que nós não temos conexão, por limitação da própria prefeitura, né, prefeituras pequenas, enfim, nós temos aí o ecossistema do portal de fornecedores, que o fornecedor ele pode subir essa nota fiscal, que a entrega vai ser exatamente a mesma, tá? Um XML padronizado, tá bom? Próximo aqui, deixa eu ver aqui. Tem mais algumas. Vou responder mais umas duas, tá, pessoal? E as próximas a gente entra em contato com vocês, ou responde aqui no chat também, e aí deixa mais claro aí para vocês, tá bom? Aí acho que a Adriele fez uma réplica aqui, tá, Everton? Mas em que momento na tela de importação de doc que podemos selecionar o pedido e se tiver mais do que um? Ou essa a gente já passou? Essa a gente passou, né? Que nem eu Já comentei passou, ali, né? isso, no qual ele Tá faz a bom. busca, né, automática. E até para responder mais uma rápida aqui que eu já vi no chat que tinha, ele vai buscar sim o mais antigo, tá? Ele leva como na hora que faz o filtro, o Ronaldo perguntou ali se a checagem, qual que é o pedido, ele vai pegar o pedido mais antigo. Hoje esse é o Perfeito. padrão, né, que nós temos. Perfeito. Outro ponto aqui, o Marco perguntou: existe alguma validação de impostos incidentes na NFSE para retenção, mesmo que não tenha sido destacado pelo prestador?
Marco, o que nós fazemos aqui é o seguinte, né? Toda a validação de texto que nós fazemos aqui, a gente também compara com o XML da nota. Então, a gente valida o que foi retido aqui pelo Proteus e compara com a retenção do prestador, do XML, né? Então, se na sua validação, né, dentro do Proteus, se ele está retendo um valor que na nota fiscal ele não está retendo, aí você pode tomar uma decisão, a gente vai informar isso dentro do farol, e você pode tomar a decisão, né? Se você vai seguir com esse lançamento, mesmo que a nota não esteja destacada, ou se você vai pedir para o fornecedor cancelar a nota fiscal, e emitir uma nova nota fiscal, tá bom? Próximo aqui de novo, Adriele. Esta tag do XML, quem preenche? Adriele, essa tag do XML é preenchida de forma automática. Estou entendendo aqui que é a tag do pedido de compras, tá? Então, vou responder aqui. A tag do pedido de compras ela é preenchida de forma automática e não é possível, em nenhum dado do XML, vocês alterarem nenhum dado, tá? É justamente para garantir o compliance. Dentro da nossa solução, a gente tem uma das funcionalidades que é o antifraude. Que é o fornecedor enviar um PDF para vocês, por exemplo, um PDF fraudado, a gente extrai esses parâmetros mínimos do PDF e vai na prefeitura para validar a nota fiscal original. Então, por isso que a gente preenche isso de forma automática e integra isso de forma automatizada, tá bom? Bom, vou para a última aqui, tá, pessoal? Como é feita a importação das notas que têm pedidos? A Cristiane Ferraz que perguntou. Aí você pode responder aí, tá, Everton? Como é feito se não houver pedido, ele É, faz. Isso, isso. essa é a Como é pergunta, né? feita a importação das notas que não têm pedidos de compras? Não, perfeito. É que nem sempre, para a gente fazer, né, a entrada do documento, nem sempre precisa ter o pedido de compra, né? Então, caso você não tenha esse pedido de compra, ele vai fazer a entrada do documento normalmente, sem nenhum problema. A única coisa que ele não vai fazer é dar a baixa no pedido, porque realmente não existe esse pedido, né? E caso você queira mostrar uma mensagem em tela, não existe pedido de compra, para ter um controle sobre isso, a gente consegue montar ali alguma coisa que se adapte à sua regra. Mas hoje ele vai seguir normal, tá? Não tenho pedido de compra, eu faço a entrada do documento sem o pedido mesmo. Respondido? Perfeito, gente. Eu acho que respondido, tá, Everton? Só tem agora. Aí as próximas, tá, gente? A gente vai entrar em contato com vocês para responder todas as perguntas, tá? As meninas já estão anotando aqui. E aí a gente vai entrar em contato, a gente bate um papo, toma um café, responde todas as perguntas. Vocês vêm para a Midas aqui também conhecer a nossa estrutura, fiquem à vontade. Então, como dito lá no início do webinar, a gente vem reforçando, existe uma condição especial aqui, ao final aqui desse evento, tá? Até agradeço vocês por poder ficar até agora. Eu sei que o dia a dia é corrido, eu sei que esse período do mês também ele para esse tipo de processo, ele é bastante corrido, né? Então, estou colocando aqui na tela, tá, gente, a condição especial. Então, nós vamos oferecer uma demonstração gratuita para vocês. Só escanear esse QR Code aí, solicite o período aí para a gente. A gente faz uma demonstração gratuita, uma POC, e vocês utilizam a solução, nos tragam sugestões também na utilização dessa solução. Se de fato, e eu garanto para vocês que a gente vai conseguir entregar esse valor que nós estamos propondo aqui para vocês, a gente continua o bate-papo, continua o café, enfim. Everton, se quiser fazer alguma consideração final aí também, fica à vontade. Bruna também, fica à vontade, tá? Não, perfeito. Só agradeço o tempo de todo mundo aí que participou. Eu acho que é super relevante a gente debater processos, debater como que a gente pode automatizar rotinas. A gente está numa era de automação de processos, automação de rotina, que o nosso bem mais precioso é o tempo, e aqui a nossa ideia é dar tempo para vocês. Então, fiquem super à vontade para nos chamar caso haja alguma dúvida. E escaneie o QR Code para a gente fazer essa POC, mostrar na prática como funcionaria na rotina de vocês. E fiquem super à vontade aí para mandar dúvidas caso tenha, que a gente vai respondendo. Beleza, pessoal? Bom resto de semana a todos aí e bom começo de fevereiro também.
Bom, gente, obrigado mais uma vez. Bom final de semana a todos aí. Fiquem à vontade para nos conectar a Midas. Estou totalmente disponível aqui para vocês, sem dúvidas, enfim. Fiquem à vontade, obrigado. Espero vocês, vamos mandar o convite para vocês na próxima semana. E também coloco aqui, nós fizemos dois webinars semana passada e semana retrasada com conteúdos que faz muito sentido, porque a gente está demonstrando hoje também. A gente vai deixar o link aqui para vocês também assistam, que faz todo sentido aí, tá bom, gente? Muito obrigado, bom final de semana a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.